E aí, pessoal, beleza? Hoje na parte 30 de termodinâmica, né, fazendo aqueles vídeos de aprofundamento dessa parte, a gente vai falar um pouco sobre as equações de estado termodinâmico, tá? Ver sua origem, um pouco de suas aplicações, porque se você for parar para ver, teve muita coisa que a gente viu até agora que basicamente são aplicadas às gases, né? A gente precisa de uma expressão que ela seja um pouco mais geral e que a gente consiga falar de termodinâmica de outras estruturas que não sejam simplesmente gases, beleza? Então, olha só. As equações de estado que a gente discutiu até agora, elas são basicamente relações de pressão, volume e temperatura, que elas são obtidas de dados empíricos, né? Então, a gente basicamente pega esses dados ou a gente faz algumas especulações sobre o efeito do tamanho de partículas e forças atrativas no comportamento dos gases. Isso ficou bem evidente, né, para quem viu as partes anteriores de gases, que a gente fala aqui da equação de Van der Waals, por exemplo, né? Onde a gente considera alguns dados empíricos, algumas relações empíricas dos gases e associa aqui as considerações que a gente supõe que tenhamos entre a interação entre as partículas e o tamanho dessas partículas, né? Mas a equação de estado para um líquido ou para um gás, ela foi expressa basicamente em termos dos coeficientes de expansão térmica e compressibilidade, né? Então, esses caras são determinados experimentalmente e essas relações aplicam-se a sistemas em equilíbrio. Mas exige, né, na verdade, uma condição de equilíbrio um pouco mais geral, porque se eu vejo aí, eu vou ter equilíbrio mecânico. No que a gente fala dessas duas hipóteses. Posso ter equilíbrio térmico também, ótimo, mas e outras coisas? Se eu tiver um efeito aí estático, se eu tiver algumas outras interações possíveis, e aí? Né, eu preciso trabalhar um pouco mais essas considerações de equilíbrio também. Então, segundo o segundo princípio da termodinâmica, a gente tem a relação que a variação da energia interna vai ser igual a temperatura vezes a variação da entropia menos a pressão vezes a variação do volume, né? Isso aqui é uma das condições exigentes do segundo princípio. Então, essa é a nossa condição de equilíbrio. Dessa daí, a gente está apto para poder deduzir uma equação de estado para qualquer outro sistema, se a gente parte desse daí. E a gente pode escrever, por exemplo, que dρ de U, a t constante, vai ser igual a T, dρ de S, a t constante, menos P, dρ de V, a t constante. Veja que eu estou deixando aqui a temperatura constante, assumindo o equilíbrio térmico, e eu estou dizendo que eu posso determinar a minha variação da energia interna por meios da temperatura, da entropia, da pressão e do volume, tá certo? Então, se eu pego essa expressão que a gente acabou de deduzir, de puxar aqui, e dividir por dρ de V a t constante, a gente vai obter isso aqui, ó. dρ de U sobre dρ de V a t constante vai ser igual a T vezes dρ de S, dρ de V a t constante menos P, né? Veja que onde eu já tinha dρ de V, cortei, né, e ficou só menos P no final. Então, olha só, essa relação, né, essa equação aí, ela basicamente vai relacionar a pressão como função da temperatura e do volume. Portanto, uma equação de estado, né, tem esse molde. E se a gente usa o valor de dρ de S, dρ de V a t constante, que é igual a dρ de P, dρ de T a V constante, lá das relações de Maxwell, né, que foi o vídeo anterior, e a gente recompõe, essa equação pode se tornar o seguinte, ó, a pressão pode ser igual a temperatura vezes dρ de P, dρ de T a V constante, menos dρ de U, dρ de V a T constante. Né? Veja que eu já tenho agora uma expressão no qual eu consigo determinar a pressão de um sistema baseado nas suas variações de energia interna e, claro, pela relação da pressão variando pela temperatura. Né? Então, se a gente restringe essa equação fundamental, né, lembrando que dH é igual a TdS mais VdP, lá da entalpia que a gente viu, a temperatura constante e dividirmos por dρ de P a T constante, a gente vai obter essa relação aqui, ó. dρ de H, dρ de P a T constante, que vai ser igual a T vezes dρ de S, dρ de P a T constante mais V. Né? Então, basicamente, se a gente pega isso daqui e usa a relação de Maxwell, e a gente tem que menos dρ de S, dρ de P a T constante, igual a dρ de V, dρ de T a P constante, e a gente recompõe essa equação, então ela vai se tornar que o volume vai ser igual a temperatura vezes dρ de V, dρ de T a P constante, menos dρ de H, dρ de P a T constante. Tá? Então, se essa daí é uma
é uma equação de estado geral, né? Ela basicamente vai exprimir o volume como uma função de temperatura e da pressão. E essas equações de estado termodinâmico são aplicáveis em qualquer substância, em qualquer estado físico, tanto a relação de pressão como a relação de volume, tá certo? Então aqui a gente acabou de deduzir duas equações de estado, no qual a gente pode aplicar em qualquer sistema distinto, não somente naqueles restritos como a gente vem estudando até agora, tá? Então, galera, por hoje é isso, e na descrição do vídeo eu vou deixar o link de alguns vídeos que a gente pegou aqui, né, como referência, como definição de entalpia, as variações de energia interna, dentre outros, tá bom? Então, valeu, falou e até a próxima.